São geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Amém? Nós somos o povo de Deus para anunciar as grandezas dele. Nós estamos aqui nessa noite. Você é raça eleita, escolhida do Senhor Jesus. Se sinta privilegiado por isso, que hoje nós somos povo de Deus, filhos de Deus. Então nós temos que nos alegrar nessa noite de estar aqui, podendo exaltar o único que é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Então continue adorando, queridos. Abra sua boca aí, vamos adorando Ele, vamos louvando o nome dEle, vamos engrandecendo. Ah, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, porque somos a sua raça eleita. Oh, Senhor, muito obrigada por habitar em nós. Nós estamos aqui nessa noite, Jesus, para declarar as suas grandezas, para declarar o quanto nós amamos a sua presença, Senhor. Nós queremos nessa hora, Jesus, limpar o nosso coração nesse momento. Jesus, reconhecendo que a graça é que precisamos todos os dias, Jesus. Nós queremos pedir perdão se em algum momento nesse dia nós te entristecemos, se em algum momento nós ferimos o seu coração com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha perdoar os nossos corações, a nossa vida nessa hora, Jesus. Jesus, troca as nossas vestes. Nós sentimos a sua presença aqui, Senhor, uma presença tão doce, Senhor. Paizinho querido, nós te damos liberdade nessa noite. Queremos te bendizer, queremos te adorar e agradecer por estarmos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, seja adorado, seja reverenciado, Senhor. Nós devolvemos a honra, a glória, o louvor ao Senhor que é digno. Recebe, Jesus, nós não somos dignos de nada. O Senhor é digno de todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. A nossa vida, a nossa família, tudo que temos é seu. E nós devolvemos a glória ao Senhor. O dom que o Senhor derramou é seu, vem de ti. Tudo que nós podemos fazer nessa noite, toda canção, tocar, ministrar, louvar, abrir os nossos lábios, pregar, tudo vem de ti, porque o Senhor nos capacita para todas as coisas. Por isso nós devolvemos a honra ao Senhor, a glória ao Senhor em todo tempo. Jesus, seja exaltado, que nós diminuamos, Senhor, e o Senhor cresça, apareça neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, e eu oro para que o Senhor renove as forças dos teus filhos, renova, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, renova o ânimo, Senhor, nos dê ânimo, Jesus. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem trazido tristeza, angústia, Senhor, em nome de Jesus, vem com a sua alegria sobre nós. Vem com a sua paz nessa hora. A paz que excede todo entendimento, invada esse lugar, Senhor. Invada o nosso coração. Em nome de Jesus, todo medo. Jesus, tudo aquilo que vem tirar nossa paz, nós repreendemos nessa hora. Todo espírito de distração, tudo aquilo que quer trazer confusão na nossa mente, todo espírito de sofisma, tudo aquilo que não é do Senhor, Jesus, nós amarramos nessa hora, nós repreendemos como igreja, no nome do Senhor Jesus. Coloca anjos nesse lugar, em nome de Jesus, dissipa todo demônio, todo mal, tudo aquilo que quer nos atrapalhar, tudo aquilo que quer prender dos céus, vir nesse lugar, Senhor, tudo aquilo que quer atrapalhar a sua presença, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, rasga os céus, Deus, nessa noite, rasga os céus e vem neste lugar, vem neste lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Jesus, nós entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Te adoramos, Deus. Aleluia, amém. Você pode aplaudir a Ele.
Acharam aí? Versículo 18. Diz assim que, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, o servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel e do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Amém, queridos? Vamos orar um pouquinho. Você pode abençoar a minha vida em nome de Jesus? Amém? Você pode estender suas mãos para cá e me abençoar um pouquinho só, querido? Mas não é só para estender, eu quero que você me abençoe mesmo. Abra a boca aí, por favor, me ajuda aí. Por favor, querido, me ajuda aí. Em nome de Jesus. Isso, ora, igreja. Por favor, ora mesmo. Ora mesmo, por favor. Ore, irmãos, por favor, ore. Ore porque Deus é digno, ore, queridos, por favor. Queremos o teu nome engrandecer. Ore, queridos, por favor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno. Isso. Aleluia. Aplauda Jesus, por favor. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Aleluia. Estava meditando um pouco na palavra hoje, eu estava me perguntando para Jesus o que eu poderia compartilhar um pouco com vocês, sabe? E eu percebo que Jesus ele tem repetido alguns assuntos, por mais que são palavras e textos diferentes. Ele tem, de alguma forma, da forma dele, e não nossa, ele tem procurado dar sequência e encaixar algumas coisas. Mas essa tarde entrei no meu quarto, eu estava lendo um pouco a Bíblia, estava meditando algumas coisas e eu fiquei pensando assim, o que mais de importante a gente pode ensinar para alguém, compartilhar com alguém. E quando eu falo ensinar, irmãos, não estou querendo ser arrogante, dizer que a gente sabe mais do que alguém, não é esse o termo da palavra, mas eu digo de compartilhar. E o que tem mais, não tem algo mais importante do que você poder ensinar alguém a ser apaixonado e compartilhar e incentivar alguém a ser apaixonado por Jesus. E uma das coisas que Jesus, ele, dentro do meu quarto, estava orando e estava meditando nisso, estava lendo a palavra de Deus, começou a vir esse texto de Daniel. Porque quando a gente começa a ler o texto de Daniel, você via que existia uma paixão no coração de Daniel. E eu estava lendo hoje, eu fiquei imaginando, cara, Daniel, eu acho que ele era um cara apaixonante, cara.
Eu acho que Daniel, ele era aqueles caras que você senta na mesa e você fala assim, tá ficando tarde, eu não quero ir embora e eu quero continuar ouvindo ele. Porque quando a gente começa a ler um pouco sobre Daniel, eu não estou falando para você fazer um estudo profundo dele, nem para você estudar escatologia no livro dele, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando você começa a ler um pouco sobre ele, quando você chega no capítulo 1 ali de Daniel, você começa a ver, a Bíblia diz que Daniel, quando ele foi levado de Judá para a Babilônia, a gente vê que o rei Nabucodonosor, ele vira para os seus servos e ele fala assim, olha, eu quero que você chama os príncipes, homens letrados, né, algumas pessoas da corte real, e essas pessoas vocês vão trabalhar de uma forma diferente com elas. Né, eu quero que, ele falando para os seus servos, né, eu quero que vocês cuidem dela, desses meninos, de uma forma diferente. Eu quero que o alimento deles sejam diferentes, eu quero que o cuidado com eles seja de uma forma diferente, eu quero que o trato com eles seja de uma forma diferente. E era tão diferente que o rei, a ordem que o rei deu, foi para que aqueles príncipes, aqueles homens que vieram ali cativos, homens letrados, homens nobres, né, fossem cuidados das comidas, né, das coisas que eram da mesa do rei. Então a melhor comida foi proposta a dar para eles. Né, do melhor, Nabucodonosor foi proposto para alimentar Daniel e seus amigos. Mas quando a gente lê o capítulo 1, a palavra de Deus diz assim que Daniel ele foi um cara que, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. E a gente começa, quando eu estava lendo isso daí, estava lendo esses capítulos, falei, cara, quem falou isso para Daniel? Quem que obrigou Daniel a fazer isso? Na verdade, em nenhum momento você vê que existe um peso sobre ele, de uma obrigação, que ele deveria fazer isso. Tanto que Daniel ele chega no copeiro do rei e ele fala, cara, eu posso propor uma coisa aqui, cara? Me tira essas comidas finas, me tira essas iguarias do rei e me dá a comer, né, de legumes, não quero vinho, eu quero beber água. E quando o cara fala isso, fala, Daniel, você está pedindo para minha cabeça rolar. Porque o rei vai ver no seu semblante que você vai ficar abatido e você não vai ter vigor. E ele fala, não, cara, faz um teste de alguns dias e se daqui a alguns dias, daqui 10 dias, você vê que não está legal, a gente negocia. Mas Daniel sabia o que ele estava fazendo, porque em nenhum momento a Bíblia fala que Daniel ele passou a duvidar daquilo que ele fala. Tanto que passaram 10 dias, quando o copeiro ele chega diante de Daniel, ele olhou para o Daniel, para os amigos dele, e falou, cara, o semblante de vocês, o vigor de vocês, né, a força de vocês, é muito superior do que os homens que estão sendo alimentados com as iguarias do rei. Então, ou seja, aí o cara vai lá, o copeiro, ele tira de vez aquela alimentação, né, determina, e não dá mais, nem leva mais. Tira de vez e fala, então beleza, o seu alimento a partir de hoje é só isso. E a cabo dos meses que o rei tinha determinado isso, foi comprovado que não se achou em toda a Babilônia homens tão entendidos, tão sábios, homens que tinham um entendimento, a revelação, sabedoria, como foi dado para Daniel e seus 3 amigos. E quando a gente começa a ler sobre Daniel, você vê a disposição de Daniel, o entendimento que Daniel tinha de não se misturar as coisas, independente do ambiente que eu estou. É interessante quando você começa a ler Daniel, que Daniel, ele, independente se eu estiver na Babilônia, sobre o governo da Babilônia, ou se eu estiver sobre o governo do domínio persa, eu sei quem eu sou, e eu sei quem é meu Deus. Por isso que Daniel, ele fala, cara, eu não quero me alimentar das coisas babilônicas, por quê? Porque Daniel sabia que a alimentação babilônica era uma alimentação que era ofertada, era uma alimentação consagrada aos deuses que Nabucodonosor até então servia. Porque isso era comum na cultura. Era comum na cultura antiga ter esses deuses, idolatrar esses deuses, os deuses da fertilidade, os deuses da prosperidade, segundo eles, para que a colheita fosse boa, para que a prosperidade no reinado fosse boa. Então eles já sacrificavam a esses deuses. Daniel, por ter entendimento disso, ele procura se guardar dessas coisas. Agora, quando a gente começa a ler sobre Daniel, e a gente está lendo esse texto do capítulo 6, é interessante que até chegar aqui, nesse capítulo, quantas coisas Daniel passou. E a razão de Daniel ter chegado até aqui, ter entrado numa cova dos leões, a Bíblia diz claramente que foi por quê?
Porque ele, dentro do seu coração, ele decidiu se prostrar só diante de um único Deus. Se a gente ler o capítulo 4, você vai ver que Nabucodonosor, ele já tinha feito uma estátua dele, já tinha colocado homens para se prostrar diante dele, e por os amigos de Daniel não se prostrarem diante de Nabucodonosor, vocês lembram onde que eles foram parar? Lembra? Aonde? Numa fornalha. Amém? A palavra de Deus diz que, capítulo 4 de Daniel, que pelos amigos de Daniel não ter se encurvado e se prostrado, houve uma sentença contra eles. Porque Nabucodonosor falou assim, ó, a hora que nós tocarmos o saltério, e tocar isso, e tocar aquilo, e tocar aquilo, todo homem da terra que ouvir vai ter que se prostrar diante da minha estátua. E quando todo mundo se prostrou, a palavra de Deus diz que 3 homens não se prostraram. E o fato deles não se prostrarem chamou a atenção daqueles que haviam se prostrado. Então esses homens que haviam se prostrado falaram, ei, rei, sua moral está baixa. Hein? Porque todo mundo se prostrou, menos aqueles 3 homens, e é porque eles não honram o Senhor. E quando chamam aqueles 3 homens, a Bíblia diz que Nabucodonosor dá oportunidade para eles se prostrarem. E eles falam assim, ó, a hora que tocar o saltério, que tocar a harpa, e tocar isso, e tocar aquilo, né, vocês se prostram. E eles dão uma palavra para um rei dizendo assim, saiba você, ó rei, que nós não nos encurvaremos e não nos prostraremos ao Senhor e nem diante dos teus deuses. E a Bíblia diz que naquele momento, Nabucodonosor, ele vira para os homens e fala assim, costa essa porta para mim, Tati, por favor, para não invento na avó lá. E a Bíblia diz assim que na hora que eles fizeram isso, Nabucodonosor ele se enfureceu dentro do coração dele, a ponto de virar para os homens e falar assim, aqueça a fornalha 7 vezes mais, se não me engano. E além de aquecer 7 vezes mais, a Bíblia diz que ele manda chamar os guerreiros de batalha, os homens mais fortes do seu exército, para pegarem aqueles jovens, amordaçá-los e jogarem dentro da fornalha. E a Bíblia diz que quando aqueles homens, guerreiros valentes de batalha, jogam aqueles jovens dentro da fornalha, a palavra de Deus diz que aqueles jovens, aqueles homens, né, só de chegar e jogar, quando eles chegaram perto da fornalha, aqueles homens foram consumidos. Mas a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles caíram na fornalha, e quando o rei olhou para dentro da fornalha, eles não estavam prostrados. A Bíblia diz que eles estavam de pés, desamarrados, e ele agora que estava assombrado, porque ele vira para os caras de fora, nós não jogamos 3? Por que agora há? E esse 4º homem, ele é semelhante ao Filho dos deuses, porque com certeza ele deve estar brilhando, irmãos. Alguns dizem que quem estava ali dentro ali era Jesus. E quando aquele rei vê aquilo, ele dá uma ordem. Tire esses homens rapidamente dessa fornalha, porque agora todos nós sabemos que o Deus desses homens certamente é o único Deus verdadeiro, Deus que verdadeiramente salva. Aleluia! E ele faz um decreto, que era para adorar esse Deus. Porque ele reconheceu, porque diz que naqueles 3 jovens, mas nem o cabelo estava chamuscado. Está entendendo? Quando você vai ver na caminhada desses jovens dentro do reino Nabucodonosor, você vai ver que várias situações aconteceram, que Nabucodonosor ele foi entendendo quem era Deus, mas parece que de vez em quando ele tinha umas amnésias, que ele ia esquecendo. E chega uma hora que quando chega nesse texto do capítulo 6, o governo tinha mudado, ele já tinha morrido, e agora era um outro rei, mas era o mesmo reinado. A palavra de Deus diz que Daniel, naquela época, mais ou menos, dizem que ele tinha mais ou menos 65 anos, não sei se é isso mesmo, mas diz que mais ou menos essa era a idade dele, então ele não era uma pessoa tão jovem. E a palavra de Deus diz que, qual foi a razão de Daniel ser jogado na cova dos leões? É porque os homens que foram colocados por príncipes daquele novo governo, daquele reinado,
eles viram que a sabedoria de Daniel era superior à sabedoria deles. E o conhecimento era maior. E a palavra de Deus diz que então Daniel se transformou em um dos 3 homens mais poderosos abaixo do rei. Quando aqueles homens viam Daniel, eles tinham ciúmes, eles tinham raiva, eles tinham inveja de Daniel. Então eles falaram assim, cara, nós não vamos conseguir destruir Daniel pela lei do governo, a gente vai ter que ferir Daniel por aquilo que ele crê. Então a palavra de Deus diz que eles chegaram no rei e manipularam o rei, dizendo, rei, coloca um decreto de 10 dias e sela com a lei dos persas, dos medos, que não se pode revogar, dizendo que todo homem no seu governo, no seu reino, só pode se prostrar, nesses 30 dias, ele só pode orar e fazer petição e se prostrar diante do Senhor. E se ele for pego, que ele seja o quê? Morto. E a palavra de Deus diz que quando Daniel, ele ouve, você pode ler o texto com carinho, voltar aos versículos, a Bíblia diz que quando Daniel, ele ouve isso, para onde que ele vai? Para o seu quarto. A Bíblia diz que Daniel, ele vai para o seu quarto, tinha uma janela lá que ficava virado para o lado de Jerusalém, e a Bíblia diz que todos os dias ele se prostrava ali e orava, olhando para Jerusalém, e naquele momento, quando ele está ali prostrado, orando, buscando o seu Deus, engrandecendo o seu Deus, aqueles homens propositalmente vão lá ver o que Daniel estava fazendo, para levar a acusação diante do rei e fala, rei, o decreto não dizia isso? Sim. E a sentença não era morte? Sim. Então a gente precisa mandar chamar Daniel, porque Daniel nesse exato momento, ele está prostrado e está orando ao seu Deus. E se a gente continuar lendo o texto, a Bíblia vai falar que quando o rei, ele ouviu isso, ele se entristeceu. Porque aquele rei, por mais que ele não conhecia ainda um Deus como o nosso Deus, a Bíblia diz que aquele rei, ele amava Daniel, e a palavra de Deus diz que ele se entristeceu, e ele passou, aquele dia, ele lutou para dar um jeito, para tentar revogar aquela lei, para que Daniel não precisasse ser. Só que a lei do Medo e do Persa, que era estabelecida, e o rei selava aquilo, não tinha como ser revogado. O próprio rei se tornava escravo daquilo mesmo que ele estabeleceu. Então ele era obrigado agora a fazer cumprir a lei. Ele não tinha para onde correr. E aí o que aconteceu? A palavra de Deus diz, nós lemos aí o texto aí, no versículo 18, que o rei, ele se dirigiu para o seu palácio e passou a noite toda fazendo o quê? Jejuando. Por que ele foi jejuar por Daniel? Porque ele amava Daniel. E ele não queria que Daniel morresse. E a Bíblia diz que o rei jejuou no outro dia cedo. A palavra de Deus diz que foram lá e ele chega no lugar da cova e ele fala assim, ei Daniel, será que o teu Deus pôde te livrar das garras dos leões? E qual foi a resposta de Daniel? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus, enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem mal algum. E ele falou, por que Deus fez isso? Porque Deus olhou para mim e viu que em mim não havia o quê? Não havia? Não havia mal algum. E sabe o que é interessante? Quando eu estava lendo esse texto, irmãos, como mexeu no meu coração, por qual motivo? Porque a forma que eu me movo diante de Deus, Ele vai falar a forma que eu também me movo diante dos homens. O meu caráter diante de Deus, Ele vai me revelar quem eu sou diante dos homens. Por isso que eu falo para você, por que Daniel aparentemente podia... Eu acho que Daniel era um cara extremamente apaixonante. Porque em todo tempo que menciona, começa a falar de Daniel, começa a falar de uma pureza, de uma integridade de coração, de um zelo com Deus, o que Deus pensava dele. Porque, cara, se fosse outras pessoas sendo levado para dentro da casa de um rei, e o rei falasse assim, cara, eu quero que você coma das coisas da minha mesa, talvez a pessoa fosse, uau, Deus está me honrando. Olha, o meu povo foi levado cativo. Os meus irmãos foram levados escravos, mas só eu e mais 3 estamos comendo das iguarias do rei.
Daniel podia falar, cara, olha, eu fui levado escravo de Judá, acabaram com Judá, derrubaram Jerusalém, tudo foi, tacaram fogo no templo, tudo foi destruído, eu vim escravo para a Babilônia, e de repente, cara, olha só onde eu estou hoje. Saí de Judá e eu estou aqui na mesa do rei, eu estou comendo da iguaria do rei, daquilo que o rei come, eu também estou comendo. Ele podia falar, cara, Deus, no meio da guerra, Ele está me honrando. Mas Daniel, ele não viu isso como uma honra. Daniel, ele viu que a honra seria ele se afastar dessas iguarias para honrar o nome de Deus. Então você começa a ver que o próprio Daniel, ele tinha princípios inegociáveis no coração dele. Princípios de agradar o seu Deus e não agradar homens. Princípios de saber como estaria a reputação dele com Deus, do que como ficaria a reputação dele diante dos... Pastor, por que você fala isso? Porque é nítido e claramente o que o texto diz, que em nenhum momento ele teve medo da morte. Em nenhum momento ele teve medo da punição do rei. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele se atemorizou pelas notícias. Em nenhum momento ele criou crise. A Bíblia diz que ele, sabendo da perseguição, ele sabendo do decreto, ele sabendo da sentença, ele sabendo que ele poderia morrer, ele põe algo dentro do coração e é como se ele falasse, eu prefiro morrer por causa do Senhor e do meu coração alinhado com os céus, do que eu ter que me prostrar diante dos homens. Está entendendo? Ou não? A palavra de Deus está dizendo o quê? Que se você ler o texto com carinho, capítulo 6, você vai ver que Daniel, ele sabia da sentença. Mas a Bíblia diz que ele, sabendo da sentença, ele não negociou a sua vida com Deus. Ele, sabendo que ele poderia ser pego orando, ele não deixou de orar. Ele sabia que ele podia ser pego por estar servindo ao Senhor, ele não deixou de servir. Porque mais importava a sua reputação com Deus do que a sua reputação diante dos príncipes, diante dos reis da terra, diante dos homens da terra. Estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, o que eu estou tentando falar para vocês? Que o que mais nos importa, em primeiro lugar, é honrar o nome do nosso Deus. Porque a maioria dos seres humanos, o que nós gostamos? Nós gostamos de ser bem servidos, nós gostamos de ser honrados, nós gostamos de ser reconhecidos, nós gostamos. Você acha que aquelas tentações que Jesus passou no deserto, você acha que foi por quê? Porque com certeza era nisso que Satanás testava os homens da terra, os poderosos. Você entender isso? Quando Satanás ele vai tentar Jesus, o que ele oferece para Jesus? Lembra lá? Lembram, queridos? Lembra? Sim, parece eu, né? Quando fala, entendeu? O que Satanás ofereceu para Jesus lá? Todos os reinos da terra. Poder. Não foi isso? Ofereceu poder, ofereceu reconhecimento, ofereceu glória. Tudo aquilo que os homens se matam para ter. Tudo aquilo que o ser humano, ele luta a vida toda dele para ter. É isso que, é exatamente essas coisas que Satanás ofereceu para Jesus. Se prostrados me adorares, darei todos os reinos da terra. Pula daqui. Certamente o Senhor dará ordem aos teus anjos, não é isso? Cara, o que é isso? Livramento, proteção, cuidado, honra, glória, riqueza, que é tudo que os homens se matam a vida inteira para conquistar, para ter. Não é isso? Então o que eu preciso entender? Que Daniel, ele era um cara que ele estava preocupado com o quê? Nós homens, nós gostamos de ser honrados, mas a nossa maior preocupação não é em querer ser honrado, é procurar honrar aquele que nos estabelece, honrar aquele que nos ama, honrar aquele que cuida de nós. Porque se nós corremos atrás da honra, nós nos venderemos. Mas se nós estivermos preocupados em honrar Deus em primeiro lugar, no tempo certo Deus nos honrará. Por isso que eu vou entender por que Jesus ele falava assim, olha, eu faço o que eu vi meu pai fazer. Ele fala, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me... Por que Jesus falava isso?
Porque um dos primeiros mandamentos com promessa, qual que é? Para que te prolongue os seus dias sobre a face. O que Jesus estava ensinando? Que ele ensinando, porque qual era a mensagem dele? O filho do homem. Eu sou filho do... Então, se você é filho, você tem um. Se você tem um pai, você também precisa honrar. E uma das coisas que a gente precisa compreender dentro disso é que eu preciso viver a minha vida honrando a Deus. Porque sobre tudo que vai acontecer, a palavra de Deus diz que o que vai permanecer para sempre é a palavra. Esse mundo físico que está acontecendo aqui, que a gente está aqui hoje, ele não vai subsistir mais, irmão. A maior realidade que tem não é o que está no mundo físico, mas é o que está no mundo espiritual. A partir do momento que eu começar a entender isso, eu começo a mudar meus princípios de honra. A partir do momento que eu começar a entender essas coisas, eu começo a mudar o meu princípio de me relacionar com Deus. Por quê? Porque eu sei que eu preciso amar minha esposa nessa terra e honrar a vida dela. Eu preciso fazer isso. E tem que ser algo não por obrigação, mas por amor. Mas eu preciso fazer. Só que ela vai chegar um momento que ela não vai ser mais a minha esposa. Porque a Bíblia diz que nós nos tornaremos como anjo, e anjo não se dá em casamento. Então vai chegar um dia lá no céu que ela não vai ser mais a minha esposa, ela só vai ser a minha irmã. Mas e Deus? Vai continuar sendo o meu pai. Enquanto eu estou na terra, eu preciso honrar aquilo que Deus me deu como responsabilidade, honrar, cuidar. Mas o dia que nós estivermos na eternidade com Ele, nós teremos um pai e seremos todos filhos desse mesmo pai, ou seja, seremos irmãos. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Então esse pai não vai deixar de ser pai. Ele vai continuar eternamente sendo nosso, mas a minha esposa, ela não vai continuar sendo minha esposa, ela vai ser a minha irmã. Então quando eu começo a entender o princípio de honra, a minha vida com Deus, ela vai mudar. E eu não estou dizendo que Deus tem os seus filhos, vamos falar, filhos preferidos ou filhos prediletos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quanto mais eu mergulho numa vida de honra, eu consigo fazer e exercer aquilo que meu pai me ensina, cara, eu não vou dizer que são privilégios, mas estou dizendo que a gente pode chegar num lugar que talvez outros não estão dispostos a chegar. É a mesma coisa que Deus falasse, cara, daqui 1 km, você tem que ir caminhando, daqui 1 km, 10 km, sei lá, cara, vai ter o potinho de ouro lá no final do arco-íris lá. Já ouviram isso? Aí tem uns que têm coragem de andar os 10 quilômetros para ver se realmente tem. E de repente ele chega e fala, uau, é verdade, tem. O outro não teve coragem de pagar o preço para ir, ele fala, poxa, mas não estava disposto para todos. O arco-íris não era para todos. O pote de ouro não era para todos. Mas às vezes só um está disposto a correr, só 2 está disposto a correr. Ou seja, é para todo mundo. Mas às vezes não são todos que estão a fim de pagar o preço e ir. Então não é que existe privilégios. É que tem pessoas que estão dispostas a querer chegar num lugar a mais com Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Cara, imagina só, Sadraque, Mesaque e Abednego virar para um rei, uma autoridade, para um rei e falar assim, olha rei, deixa eu explicar uma coisa, o senhor precisa ficar sabendo o seguinte, cara. Eu quero deixar uma coisa bem clara para o senhor, cara. O senhor é rei, o senhor tem autoridade, mas eu quero falar uma coisa para o senhor. Não vou me prostrar diante do Senhor e muito menos diante dos teus deuses. Vocês vão morrer. Eu prefiro morrer, porque o meu pai vai continuar sendo pai, do que eu me prostrar diante do Senhor. Convicções de honra. Convicções de quem é o nosso Deus. Porque quem não gosta de livramento? Fala sério, irmão. Eu tenho certeza que um dia a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Eu acho que quando esse dia chegar, eu acredito, não sei como vai ser o telão, mas eu creio que vai ter um telão lá, que a gente vai sentar num lugarzinho lá e Deus fala assim, calma que agora eu vou passar a sua vida. Desde quando você nasceu até quando você morreu. Eu vou passar a sua vida nesse telão. Todas as vezes que você acertou, todas as vezes que você errou, todas as vezes que você murmurou, todas as vezes que você criticou, tudo. Vou passar tudo da sua vida diante de mim, vai estar lá. E nós seremos julgados segundo as nossas
obras. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, presta atenção, irmão. A hora que a gente for julgado pelas nossas obras, que Deus ele vai revelar tantas coisas boas, ali vai estar, às vezes, que a gente teve a oportunidade de escolher e nós não escolhemos. Vai estar ali. Às vezes que você podia ter tomado uma decisão para mergulhar mais nele, e às vezes que você falou assim, eu não quis, mas eu critiquei aquele que quis. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão compreendendo mesmo? Eu estava lendo Lucas capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Ele morava na casa com um pai. A Bíblia não menciona se a mãe dele era viva ou não, mas ele tinha também um irmão. Lembra disso? A Bíblia diz que aquele menino, ele pede a parte da herança do pai e vai viver a vida dele da forma que ele achou que devia fazer no mundo. Lembram disso? De repente, quando ele está comendo bolotas de porcos, ele lembra que ele tem um pai. E quando ele lembra que ele tem um pai, ele fala, cara, eu vou voltar para a casa do meu. Quando ele se dispõe a voltar para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai vê ele de longe, vai correndo e vai dar um abraço nele. Qual foi a palavra que o menino usou? Eu não sou digno. Por que ele fala isso? Porque ele fala, porque eu pequei contra o e perante você. Então significa que aquele menino, ele teve um ensino dentro da casa dele sobre questão de honra. Ele teve cara, porque ele fala assim, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus. Alguns dizem que essa palavra que ele fala, não fala pequei contra Deus, mas ele menciona a palavra céu, é porque para um judeu falar o nome de Jeová, falar o nome de Deus é muito sério, não pode ser colocado em vão. Então não é que nem nós, ai mãe, filho, você fez isso? Eu juro por Deus. A gente tem uma mania boba de fazer isso, não tem? Qualquer coisinha, eu juro por Deus. Você fez isso? Eu juro por Deus que não fiz. Não, um judeu jamais ele faz isso, porque ele não coloca o nome do seu Deus em vão. Por isso que alguns dizem que ele falou assim, eu pequei diante do céu, para não colocar o nome de Deus em vão, de tão pureza, de tão santidade, tão grandioso que é o nosso Deus. Agora, para esse menino falar assim, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, eu preciso entender, a gente precisa compreender, irmãos, que provavelmente aquele menino, ele teve um ensinamento de quem é Deus. Por isso ele fala, cara, mas quando ele saiu de casa, por que ele fala, eu pequei contra Deus? Porque ele foi viver a imoralidade lá fora, foi viver com as meretrizes? É porque o primeiro pecado que ele cometeu, qual foi diante de Deus? Desonrar o pai e a mãe. E ele desonrando o pai e a mãe, ele peca contra o pai e a mãe, mas antes de pecar contra o pai e a mãe com a desonra, ele está pecando contra Deus. Porque ele está quebrando o mandamento de Deus. Quem estabeleceu o mandamento? Foi Deus. Quando ele erra ali e fala assim, pai, me dá a minha herança que eu vou viver da forma que eu quiser, ele estava desonrando o pai dele. Essa desonra só se torna um pecado, por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, honra o teu pai e a tua. Então, antes dele desonrar o pai em si, ele estava quebrando um mandamento. Ele estava desonrando o próprio Deus primeiro, antes dos pais dele. Porque a gente só faz aquilo que a gente propôs fazer no nosso coração, irmãos. Você pode ver, a gente vai conversar com as pessoas, já falei isso aqui antes. Às vezes você precisa alinhar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, a gente vai tomar banho e ficar debaixo do chuveiro. Mas eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou pontuar isso, eu vou pontuar aquilo. E blá, blá, blá. A gente fica criando o nosso resuminho na nossa cabeça para não se perder depois. A gente fala, todo mundo acha que faz isso, irmão. A gente fica falando com a gente mesmo, a gente briga com a gente mesmo. Eu vou lá falar com a minha esposa, porque eu não gostei daquilo que ela fez, e ela vai falar, aí você responde, mas e se ela falar isso? Não, mas se ela falar isso, eu vou falar isso, isso, isso. Mas e se ela falar, aí a gente fica debatendo conosco. Aí quando a gente encerra esse debate dentro de nós, a gente vai lá e toma uma decisão. Aí você chega na pessoa e fala, vocês não são assim, né? Vai fazer eu pagar de louco, né, irmão? Acho que todo ser humano é assim. Tem gente que anda na rua assim. Às vezes eu estou aqui no bazar vendo as pessoas passar, passa a gente esfia. Aí eu vou lá na porta, olho com quem que ele está falando, velho? Era com ele. E gesticula, e fala alto. É com ele, está falando com ele, está debatendo com ele. Todas as vezes que nós vamos tomar decisões, a gente fala conosco mesmo, a gente fica ali julgando, tal, e debatendo e rebatendo. Quando a gente chega num
denominador comum, positivo ou negativo, é a hora que a gente põe o pé na água e fala, eu vou lá, manda eu embora, quero minha rescisão, eu quero aquilo. Não é uma atitude impensada, eu vou chegar no meu pai e vou pedir. Não, ele estava lá dentro se remoendo. Como que eu vou chegar no meu pai? Vou falar o que para o meu pai? Dar a minha parte do dinheiro? E se o pai falar, mas você não tem parte nenhuma? Quando a gente vai fazer as coisas, irmão, pastor, irmão, grava uma coisa, só tem cara de bobo e o jeito de andar, irmão. É só cara e jeito de andar. A gente já chega com o ditado pronto. Pastor, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Libera a minha vida. Tá bom, querido, vai na paz. Sabe por quê? Porque a pessoa ela já está, num tempo se remoendo, às vezes para sair da igreja, já está ali, ó. Quando uma pessoa chega e fala assim, pastor, cara, Deus me deu uma palavra, cara, não vou mais caminhar com vocês, vou sair. Cara, tem pecado nisso? Não! Porque ninguém é de ninguém. O reino é de Deus. Mas quando uma pessoa toma a decisão de falar isso, é porque, velho, olha, está dentro do coração dela remoendo, e remoendo, e remoendo, ela está criando coragem, alimentando aquele desejo ali, para chegar e falar, pastor, é isso, é isso, é isso, é isso. Então, com certeza, aquele menino, ele foi ensinado sobre princípios. Por isso que quando ele está lá comendo bolota de porco, ele fala assim, na casa do meu, há unção e há poder. Dá uma musiquinha assim, entende? Por isso que quando ele está lá na miséria, cara, na casa do meu pai, os criados, os escravos, eles vivem melhor do que eu, que sou filho e estou aqui. Porque aquele menino, ele quebrou um princípio de honra. E qual é o benefício de eu viver no princípio de honra? É que eu vivo coisas que às vezes o outro não está disposto a viver. Porque, cara, quantas pessoas... Vou falar uma coisa para você aqui, ó. Por isso que eu falo que Daniel, ele foi um cara extraordinário. Se você começar a ler o capítulo de Daniel, acho que quando chega no capítulo 2, a Bíblia diz que o rei ele teve um sonho. Cara, mas não tinha um que interpretava o sonho daquele rei. Não tinha um. Ninguém. Aí o rei falou assim, se vocês não interpretarem meu sonho, todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os... Tinha um outro nome que eles falavam lá. Todo mundo vou passar o cerol, vai todo mundo morrer. Aí os servos do rei foram buscar Daniel, os meninos. Falaram assim, o rei mandou vir buscar vocês, porque ninguém interpretou o sonho. Vai todo mundo para a roça. Falei assim, não, mas por que o rei está sendo severo assim? Ele falou assim, porque ele teve um sonho, e nenhum entendido, nenhum sábio, ninguém conseguiu interpretar. Aí Daniel vira e fala assim, faz o seguinte, me dá um tempo, só para me orar. Só para me reunir com os meus meninos ali. E aí você faz o que você tem que fazer. A Bíblia diz que Daniel, ele foi lá se juntar com Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele contou para os meninos, falou assim, está acontecendo isso. E sabe o que os meninos foram fazer? Foi orar. E ele fala que a oração dele, lá no capítulo 2, era Deus, nos dá entendimento, nós reconhecemos quem tu és. E Deus dá o entendimento. E quando ele vai orar, qual era o pensamento de Daniel? Senhor, nos revela o que está acontecendo, para que estes homens não venham a perecer e a perder as suas vidas. Daniel não estava preocupado com a vida dele, está preocupado quem ia morrer, por não ter interpretado o sonho do rei. Sabe o que é isso? É honra. Porque o coração honroso, ele não pensa só nele, ele pensa no próximo. Vocês estão me entendendo? Daniel estava disposto a viver coisas diante de Deus que talvez os outros homens não estavam dispostos a viver. Por isso que você começa a ver que Deus dava livramento. Deus honrava. Ei, Daniel, está na cova? Estou, Senhor. O que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus olhou para mim e Ele viu inocência no meu coração. Ele viu que não achou pecado dentro de mim. E quero te dizer mais, e nem no Senhor, né, rei? Deus viu que o Senhor foi manipulado e é por isso que eu estou aqui. E quando ele fala isso, é interessante que ele afirma, ele fala assim, ó, Deus sabe que eu não pequei nem contra ele e nem contra o Senhor. Então significa que eu preciso, como um homem de Deus, andar alinhado em dois lugares. Andar alinhado no céu, mas eu preciso andar alinhado na terra. O melhor de tudo que se aprender a viver alinhado no céu, vai ser normal eu ser alinhado na terra. Agora, se eu sou um cara que eu estou desalinhado no céu, eu sou desalinhado em qualquer lugar.
Você entende por que eu fico falando? Gente, lê Bíblia. Cara, come a sua Bíblia. Mergulha na sua Bíblia. Cara, vai estudar a palavra de Deus. Vai orar, entra no teu quarto, separa um tempo no seu dia. Vai ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus, mais revelação dele, de quem Ele é, você vai ter. E quanto mais revelação de quem eu tenho de Deus, cara, mais eu vou querer andar ajustado com Deus. E quanto mais ajustado com Deus eu andar, mais parecido com Ele nós vamos nos tornar, cara. Está compreendendo? Porque a gente olha assim e fala, nossa, por que Deus poupou tanto Daniel? Por que Deus poupou tanto Sadraque, Mesaque e Abednego? Cara, mas você vê que o coração dos meninos, cara, era o coração que estava disposto a viver com Deus. Fala assim, cara, eu prefiro morrer do que eu ter que desonrar o Senhor. Eu prefiro deixar essa terra do que eu ter que pecar contra o Senhor. Eu preciso ser tirado dessa terra do que eu ter que viver de uma forma que vai desagradar o Senhor. Eu preciso, cara, eu prefiro, pode jogar, joga, se queimar, queimou, mas eu prefiro ir para a fornalha do que eu ter que desonrar o Senhor, entristecer o Senhor. Eu prefiro ir ver a cor do dente do leão, a cara dele, do que eu ter que parar de ter relacionamento com o Senhor, porque o mais importante para eles, o que era? Era o Senhor. E essa escolha é uma decisão de honra. Essa escolha que nós fazemos diariamente é uma questão de honrar a Deus ou não. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, cara, por que Deus às vezes honra aquele cara e não honra aquele? É porque não é que Deus está honrando aquele cara, é porque aquele cara decidiu honrar. Ah, me ajuda aí, irmão. É porque aquele cara decidiu honrar a Deus. Com as suas escolhas, com a sua maneira de viver, com aquilo que ele olha, por aquilo que ele se deixa ouvir, por aquilo que ele se permite falar. Ele fez escolhas, irmão, olha aqui, você pode olhar onde você quiser. Você é livre. Você é livre para olhar o que você quiser, você é livre para ouvir o que você quiser, você é livre para caminhar onde você quiser, você é livre. Mas quando eu entendo que eu sou de Cristo, essa liberdade me é tirada. Porque eu já não sou mais eu que vivo. Agora Cristo vive. Então essa liberdade que eu tenho agora, essa vida que eu tenho agora, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Para engrandecer o meu Deus. Por isso, irmão, que ser cristão não é fácil. Quem falou que é fácil mentiu para você. Quem falou que ser crente é fácil, mentiu para você. Porque ser cristão é uma renúncia diária. É uma renúncia diária para você orar, é uma renúncia diária para você jejuar, é uma renúncia diária para você tomar decisões corretas, é uma renúncia diária para você abandonar a corrupção, é uma renúncia diária para a gente abandonar pecado, é uma renúncia diária para mim andar ajustado com Deus. Mas importa mais, Pedro ele disse isso, Pedro pregando o evangelho foi preso e foi açoitado. Por que ele foi açoitado? Por pregar o... Aí os caras falam assim, é melhor a gente não abusar desses caras, não vai criar rebelião no povo. A palavra de Deus diz o quê? Que Pedro vira para os caras e fala assim, olha, não tem como vocês proibirem de pregar o evangelho. Saiba o Senhor, que nós obedecemos a Deus e não os... Só que agora vamos trazer para o nosso dia a dia de vida. Mas é difícil, irmãos. Você entra numa empresa, a empresa faz 30 anos que a empresa faz cambalacho. Faz 30 anos que a empresa está desalinhada. Aí você entra justamente naquela área, está desalinhado. Quando você entra naquela área, já vem um supervisor encarregado que fala o quê para você? Olha só, tudo que você entrar aqui, você não fatura, você não vai passar nota, velho. Aí você é de novo da empresa, como que você vira para o cara, você é um cristão e fala, queria te falar uma coisa para você, eu sou cristão, eu não concordo com isso, se chama sonegação, e o salário que você me paga não é mais importante do que o Deus que eu sirvo. Como que você faz isso? Fala para mim, irmão. Só tem um jeito de sair dessa furada, qual é? Fala, vamos, ajuda aí. Sai fora. Significa que não é para você. Mas, pastor, é pecado isso? Vou ler um versículo para você, irmão.
Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim. Aí depois você vê o assunto que está rolando lá. O assunto é sobre promiscuidade, imoralidade, sobre aquilo que Deus fez e o homem mudou, a sua forma natural de ser. Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. Na nossa lei, existe uma coisa chamada crime hediondo. Você sabia que crime hediondo não é nem só para quem pratica, mas é para aquele que também é cúmplice daquilo que pratica? Esses dias eu estava lendo sobre um exemplo assim, né? O tráfico é um crime hediondo, é crime hediondo. E o cara que é... Tem um outro nome agora. Como que é? Cúmplice, mas tem um outro, tem outro nome mais bonito. Calma aí. Não é cúmplice. Como? Como? É tipo receptador do roubo, mas não é essa palavra ainda. Tem uma outra palavra na lei. É associação ao tráfico. Você sabia que o crime é o mesmo? É a mesma coisa do receptador, porque aí o que você subentende? Se não tem quem compra o produto roubado, eu não preciso. Quando Paulo está escrevendo isso aqui aos Romanos, o que ele está dizendo? Digno de morte é aquele que pratica o pecado e aquele que também aprova o pecado do outro. Pode ler depois na sua casa com carinho esse texto, Romanos capítulo 1 até o versículo 32. Passível de condenação, não é só o que faz o pecado, mas é aquele que vê o cara pecando e fala, isso mesmo, você está no caminho certo, continua. Passíveis de morte. É o mesmo peso, a mesma moeda, a mesma medida de condenação. Está escrito o versículo aí. Então o que eu preciso entender? Cara, eu entro na empresa, fui contratado para fazer as finanças, chega lá, tem o caixa 2. O cara já de cara fala, velho, essa fatia do bolo é para o 2, essa fatia aqui. Se eu decidir honrar a Deus na minha vida, tem escolhas. E cada escolha que eu faço tem uma responsabilidade. Cada responsabilidade tem uma consequência. Porque ou eu sou cristão ou eu não sou, irmão. A minha fé envolve toda a minha vida. A nossa fé, ela está em todas as áreas da nossa vida. Então, se você vai ser obrigado a fazer um caixa 2, você precisa entender que aquele lugar não é para você. Deus tem algo melhor para você. Simples. Você vai trabalhar como secretário ou secretária de alguém. A hora que toca o telefone, já vem aquela notícia assim, fala que eu não estou. A hora que você atender, você fala que eu não estou. E o patrão está na sua frente. E ele fala assim, fala que eu não. O que ele está mandando você fazer? Cara, se você já entra num lugar, que o seu patrão já começa a falar isso para você, aquele lugar não é para você não, querido. Ou você vira e fala para ele o seguinte, patrão, ou você atende o telefone, ou eu falo a verdade. Mas mentir, eu não vou. Porque melhor fique sabendo o Senhor é rei, que eu não vou me prostrar nem diante do Senhor e nem diante dos seus deuses. Eu vou me prostrar só diante do meu. Agora, na vida prática nossa, é fácil? É fácil fazer isso? Não é, irmão. Mas nós devemos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Porque a Bíblia diz que é o Pai das luzes, irmãos. Uma variação de luz não. Um dia é trevas e um dia é luz. Ele é sempre luz. Então eu quero que você entenda que se alguém falar o evangelho é fácil, ele é simples de ser entendido. Mas muitas das vezes ele é difícil de ser vivido. Por quê? Porque Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si. Bom, e aonde que negar a si mesmo não é dolorido? Não é doloroso? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e sigam-me os bons. Aonde? Aonde? Em que momento isso, às vezes, assim, uau, né, cara, legal. Porque são escolhas. Por isso que eu falo para você, você não tem olho? Se Deus te deu os olhos, é para você olhar, amém? Glória a Deus. Se Deus te deu ouvidos, é para você. Deus te deu boca para você falar, para você se alimentar. Agora, a forma que você usa isso é responsabilidade sua. Deus me deu olhos para ver, para enxergar.
Mas o que eu vejo é responsabilidade minha, e eu decido o que ver, eu decido para onde olhar, e eu decido a quem honrar, a minha carne ou honrar o meu Deus. Os meus ouvidos foram feitos para ouvir, não foi para juntar cera não, irmão, e virar fábrica de vela não. É para mim ouvir. Agora, eu decido o que eu ouço. Você não precisa ficar ouvindo bobagem o dia inteiro, você só ouve se você... Você só ouve palavrão se você... Você só ouve coisas que corrompem os bons costumes se você... Porque se você não quiser, você pede licença, levanta e vai para outro lugar. Mas se fazer na prática isso, poxa pastor, se eu levantar e pedir licença e sair da roda, vão me chamar de crentão, santarrão. Irmãos, você lembra uma coisa, a nossa vida é uma escolha, quem você serve? Quem você serve? Você pode ignorar tudo que eu estou falando para você, mas vai ter um dia que não vai ter como ignorar, porque vai ter um dia que ele vai passar. Vai ter um dia que você vai chegar lá e ele vai falar assim, Tiago, agora nós vamos julgar as suas obras. Vai estar lá, ó. Você teve a oportunidade de andar correta, mas você quis negociar isso, você quis negociar aquilo, você preferiu olhar isso, você preferiu ouvir isso, você dava desculpa para não se alinhar a isso. Está aí, Tiago, ó. Não tem como você negar. E não vai ter meu pai lá para me defender, irmãos. Eu vou ser prestado conta das minhas obras. Porque sou eu que faço as minhas escolhas. Você é livre para transitar onde você quiser. Ok? Você é livre. Mas as suas escolhas geram responsabilidade. Agora, poxa, pastor, é isso que eu quero que você entenda, irmãos, que às vezes as pessoas não compreendem isso. Esses atos que você vai praticando de renúncia, é que a gente acha que esses são mínimos para Deus e muito para você. Mas é isso que eu estou falando para você. É isso que te vai chegar a lugares que outros não estão dispostos a chegar. Principalmente os jovens. Está falando, acho que foi com o Abner que eu estava falando essa semana sobre isso. Eu acho que o Rafa também. Hoje, presta bem atenção, hoje a gente vai falar sobre pureza na igreja. De repente, o lugar que a gente for falar, fala assim, pastor, você é careta, você é louco. Ah, eu sou louco? Sou louco. Deixa eu falar uma coisa para você, a intimidade de um homem para a mulher, ela foi reservada para dentro do casamento. Tudo que é feito fora do casamento, segundo a Bíblia, é pecado. É fornicação, é prostituição. Porque o que é prostituição? É você ter intimidade sem responsabilidade. Por isso que Paulo fala assim, não aguenta? Vai e casa logo, filho. Acabou. Agora, aí você vai pregar sobre isso no século XXI que a gente está, é isso, né? Falei, no século XXI, você vai pregar sobre esse assunto? Aí, pastor, você é careta. Pô, quando você era novo, você também não... Também. Mas eu não conhecia a veracidade da palavra de Deus. Não tinha temor no meu coração. Porque isso sempre teve escrito na palavra. O problema é que nós temos mania daquilo que presta, eu pego. O que eu não quero entender, eu lanço fora. O que é bom para mim me satisfaz. Oh, glória a Deus, o Senhor é meu pastor e nada. Todo mundo sabe, né? Você vai chegando na casa de todo mundo, tem uma Bíblia com a folha amarela colada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Como que chama lá o Salmo 91? Todo mundo fala. Agora, obedece o que está escrito? Não, irmãos, porque a gente só pega aquilo que é cabível. Aquilo que eu acho que é bom para mim, eu pego. A hora que Deus exige posicionamento, opa! Poxa, pastor, pleno século XXI, o senhor ensinando sobre corte, cara? Pleno século XXI, o senhor falando de pureza? Mas por que aqui na Secap o senhor fala de pureza? E na igreja que tem 10 mil pessoas, os jovens podem beijar na boca, os jovens podem namorar, os jovens podem... E por que aqui o senhor fala contra? Porque não é porque a maioria pode falar que é certo, que significa que está correto. Não é porque se tombou o caminhão de chocolate, todo mundo correu para pegar o chocolate porque a carga caiu no chão, que quer dizer que a carga não tem dono. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é porque a maioria faz, significa que está certo. Que negócio, a voz do povo, a voz de Deus? Mentira, porque a voz do povo mandou falar o quê? Solta Barrabás e mata Jesus.
Então não é porque a maioria fala, pastor, mas aquela igreja tem 20 mil membros e os jovens beijam na boca e faz o estrago mesmo. É verdade, querido. Mas isso não significa que aquelas 10 mil pessoas entrarão no reino dos céus. Não quer dizer nada, número não quer dizer nada. Porque Mateus capítulo 7, Jesus virou para os caras e falou, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos, presta bem atenção. Jesus falou para eles, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade do meu... Opa, então como eu sei o que é a vontade do meu Pai? Está aqui, ó. Sabe por que Deus deixou a palavra? Para você conhecer a vontade dEle. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então precisa tomar cuidado, irmãos. Não é porque as coisas no mundo, a gente está vivendo dias que a gente olha e fala assim, cara, mas eu me sinto um ET. Porque todo mundo faz, porque todo mundo posta, porque todo mundo é sensual, porque hoje tudo... Nem todo mundo, irmão. Não é porque a maioria faz que Deus está provando que está sendo feito, cara. É isso que a Bíblia fala sobre remanescente. Aqueles que... O tempo vai passar, mas o caráter daqueles vão permanecer, porque ele é remanescente daquilo que ele acredita. Ele é remanescente daquilo que é original. Ele é o remanescente daquilo que é verdadeiro. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias, por causa do aumento da iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas por quase para todos tem um abismo. Quase não significa o amor de por causa da iniquidade. O que é iniquidade? O pecado que é praticado, que é consumido, quase todos vai se esfriar. Mas você decide se você é essa parte que vai se esfriar ou é a parte do remanescente que vai permanecer firme. Porque o evangelho são escolhas, irmãos. Vocês estão entendendo? Estão me compreendendo? Porque tudo que eu estou falando, se você chegar na sua casa e começar a ler Bíblia, você vai ver que está dentro da sua Bíblia. Todas as vezes que eu ia evangelizar uma pessoa, que, sei lá, que não tem a mesma convicção de fé que a nossa, eu sempre fazia questão de não levar a minha Bíblia. Eu sempre ia pausar a Bíblia do outro. Porque quando você vai pregar para alguém, que tem um receio contra o cristianismo, ele fala assim, não, mas é a sua Bíblia, assim. Então eu já nem levava a minha Bíblia. Eu chegava na casa da pessoa, eu falava assim, você pode me emprestar a sua Bíblia? Sabe aquela Bíblia que você usa, que está na sua frente? Você me empresta aquela Bíblia que está aberta? Empresto. Aí você chega na Bíblia que está aberta, faz 30, 45 anos a cada pessoa, e você mostra para ela dentro da Bíblia dela. Ela faz aquele olhão desse tamanho. Meu Deus, mas eu nunca vi que estava escrito isso. É por isso. Você está precisando ler mais sempre esteve escrito aí. Sempre aquilo que foi justo e correto esteve escrito aí. O problema é que nós não lemos. Vocês estão me entendendo? Então eu quero te falar, meus irmãos, são escolhas. Você não é obrigado, irmão. Nós temos o livre-arbítrio porque nós não somos obrigados a nos prostrar diante de Deus. Nós escolhemos nos prostrar ou não. Nós escolhemos ser... Mas pastor, isso é heresia, irmão. Olha aqui, todos vocês que estão aqui hoje, qual de vocês, eu peguei uma 9mm e fui na sua casa, coloquei na sua boca e falei, hoje você vai para o culto. Quem? Tem alguém aí? Pode falar, irmão. Sabe por que você veio? Veio porque você quis. Se você veio porque você quis, significa que você tem o quê? Direito de... Porque você podia ter falado, cara, eu em vez de ir aqui, eu não ia vir. Eu ia ficar, sei lá, assistindo a novela, eu ia ficar assistindo Netflix, eu ia colocar minhas pernas para cima, eu ia dar um rolê, e você ia fazer as suas escolhas. Se você falou, cara, eu vou tomar banho, deu 5 horas, você correu, você foi tomar banho, pegou sua roupinha, vem correndo para a igreja, é porque você... Isso chama liberdade, escolha. Vocês estão entendendo, irmão? Então, aonde que Deus ele começa a ver o meu coração, que ele começa, não é que Deus faça, eu quero tratar você de uma forma, mas você de outra. Não é isso, é a forma, não é ele que me trata de formas diferentes, sou eu que trato ele de formas diferentes de outra pessoa. Mas a outra pessoa honra mais a Deus, e eu não, cara. E a resposta disso é diferente. Tem gente que, por exemplo, assim, qualquer coisa é motivo para trocar dia de culto. E tem outros que não.
Aí se você falar, pastor, mas isso é religiosidade. São suas escolhas. São suas prioridades. Você pensa que Deus não vê essas coisas? Você pensa que Deus não vai colocando na balança essas coisas? Em próprio livro de Daniel fala assim que o filho de Nabucodonosor começou a reinar e de repente ele estava reinando, aí ele estava chapando o coco, ele fala assim, pega as taças, os itens que era do templo de Deus e começaram a beber vinho e se embriagar, o povo todo, o reinado todo, ali dentro ali. De repente apareceu uma mão na parede. Só os dedinhos, irmão, imagina, mãozinha da família Adas apareceu. Imagina só, quando o rei viu aquilo, a Bíblia diz que a perninha dele tremia. Pode ler o texto lá, tremia a perninha, ele ficou assombrado. Chama os entendidos, chama os sábios, chama os inteligentes, chama todo mundo. E ninguém conseguia interpretar. Quem que foi interpretar? Aí, quando a mãe dele viu o que estava acontecendo, ela foi introduzida à sala real. Ela falou assim, calma meu filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Tem um rapaz aí, era da época do teu pai, mas nunca se achou um homem tão entendido como ele. O nome dele é Daniel. Aí o rei manda introduzir Daniel, vai atrás de Daniel. Quando Daniel entra na sala, fala assim, ei, você é o mesmo Daniel da época do meu pai, o senhor continua sendo o mesmo? E aí Daniel vai interpretar, ele começa a falar que o reino seria por causa da desonra, aí ele começa a falar a capivara do pai, que o pai foi honrado por Deus, porém não cuidou do seu coração, se ensorbebeceu, e porque ele se ensorbebeceu, a Bíblia diz que Nabucodonosor passou 7 anos comendo capim no meio do mato, depois voltou o entendimento dele, ele foi dar glória a Deus e honra a Deus, reconhecendo que tudo que ele tinha foi Deus que deu para ele. E agora ele está falando assim, agora você está no lugar do teu pai, e você está fazendo coisas piores que o teu pai, e essa mensagem que apareceu com a mãozinha lá, significa que o teu reino vai ser tirado de você, vai ser partido. Por causa do quê? Pode falar. Desonra, irmãos. Então estou tentando dizer para vocês e compartilhar com vocês que a nossa vida é uma escolha de honra ou desonra. É uma escolha de honra e desonra. Você escolhe isso, se você honra ou se você não honra. Agora, você é obrigado a honrar? Não, porque o que se torna isso ser uma honra? É porque parte dentro do seu coração. Porque quando não parte do fundo do seu coração, se torna uma obrigação. Por isso que você vê lá aqui em Samuel, quando Saul ele recebeu aquela ordem, vai lá, mata todos os amalequitas com o seu rei, e não deixa sobrar nada. Quando ele vai fazer aquilo, chega um momento que Samuel ele fala assim, ó, eu já não te disse, o Senhor já não te ensinou, não é sacrifício que Deus quer. É o quê? Obedecer é melhor sacrificar, irmãos. E aonde que está a diferença da honra e da obrigação? A obrigação, você faz parte de uma equipe aqui da igreja, chega no dia do seu turno, você levanta e fala, meu Deus, eu tenho que ir, né? Uma obrigação. Agora, quando você acorda e fala assim, glória a Deus, Senhor, obrigado pela oportunidade, hoje é dia de te servir, quero dar o meu melhor. Isso é honra. Entendeu a diferença? Mas pastor, eu estou fazendo, mas você está fazendo com o seu coração ou com a obrigação? Você vem com a sua equipe, você vem com a vassoura na mão, você varre a igreja. Val. Mas por dentro de você está falando, poxa, eu podia estar dormindo, estou cansado, hoje é dia de eu lavar roupa, hoje é dia de eu arrumar casa, hoje é dia que eu podia estar no churrasco, podia estar na praia, podia fazer tanto outra coisa que eu estou varrendo a igreja. Isso é obrigação. Não é honra. Porque a honra faz você servir com alegria. Você tem prazer em servir, não é peso. Por mais que te custe algo, você vai ter prazer em dar aquilo. Porque você vai entender que o sacrifício dele, você não, irmão, não tem nem como imaginar para a gente poder pagar o sacrifício dele. Entendeu a diferença da honra? Não é porque eu toco, quer dizer que eu estou honrando, ou não é porque que eu varro, quer dizer que eu estou honrando. Porque o que vai definir se é peso, se é obrigação, ou se é honra, é o estado do seu coração que você está exercendo aquilo. Que é o que Deus, irmãos, eu fico sem imaginar. Deus, antes de ele ver eu com a vassoura na mão, ele está vendo meu coração. Antes de pegar a vassoura. A Bíblia diz assim, homens, cuida bem da sua varoa, para que não seja interrompida as vossas. Aí eu falo, caramba, hein, velho.
Sou obrigado a te tratar bem. É honra ou é obrigação? Hã? Estão entendendo a diferença? A honra é quando é uma disposição do seu coração. Ninguém te obriga, ninguém pesa na sua cabeça. É quando é um desejo de amor dentro do seu coração em fazer aquilo para o Senhor. Isso é honra, irmão. É honra. Então, jovens, para de limpar a casa e ajudar na casa, porque a mãe fala que vai tirar o telefone. Não. Você vai ter que falar assim, não, eu quero ajudar minha mãe porque eu amo ela. Eu amo ela. Senhor, eu te sirvo não porque é um peso, porque eu amo o Senhor. Eu toco porque eu te amo. Eu prego porque eu te amo. Tem uma disposição de honra dentro de mim, porque se virar peso, irmão, se torna obrigação. E Deus não quer isso, cara. Vocês estão entendendo? Às vezes, o evangelho fala assim, ó, deixa vir as crianças, né, porque delas é o reino, porque o evangelho é simples de ser entendido. Mas é morte para ser vivido. Porque ele vai muitas vezes contra a minha própria vontade. Porque, irmãos, aquilo que eu falei, às vezes para a maioria, agora é 8h15, para a maioria seria o comum, sei lá, né, me leva que eu vou, sonho meu e vai embora. Às vezes é peso, às vezes é difícil, irmãos. Renunciar ao pecado não é fácil. Não é fácil, irmãos. Viver uma vida de pureza, lutar para viver uma vida de pureza, é fácil? Me ajuda aí. É fácil? Não é, irmão. Pô, a gente anda na rua, mulherada, hoje só falta andar pelado, irmão. É fácil? É fácil guardar os nossos olhos? Não é fácil. Às vezes o seu problema não é com o olho, mas o seu problema às vezes é com a arrogância. Às vezes o meu é com a teimosia. É fácil? Não é fácil, irmãos. Fugir da aparência do mal é fácil? Não é, irmão. É uma guerra diária, constante, sempre está aí. Agora, chega uma hora que eu preciso sentar e falar assim, eu preciso fazer minhas escolhas. Quem eu honro? A mim ou a ti? E é essa hora, nessas escolhas, que o céu me responde de uma forma diferente. Calma aí, filhote. A sua escolha vai ser uma resposta diferente. Não está na hora de você morrer, não. Desce lá, entra na cova com ele. E por isso a Bíblia diz que o rei olhou lá e falou assim, mas não eram 3? Porque agora tem 4? Porque eles olharam para o outro e falaram assim, aí, não, eu prefiro morrer do que me prostrar diante desses deuses. Irmãos, olha aqui, quando a gente fala Deus, a gente sempre imagina o quê? Uma estátua. Quinta-feira eu falei que os nossos maiores inimigos, cara, não é Satanás não, nossos maiores inimigos somos nós mesmos. A nossa descrença, a nossa incredulidade. A gente tem mania de transformar. Eu falei, Satanás ele está lá em Balneário Camboriú, ele está lá comendo camarão, lagosta na praia, e nós está botando a culpa nele, irmão. De coisas que nós precisamos decidir, atitudes que nós precisamos consertar, renúncias que nós precisamos fazer. Estão me entendendo? São escolhas diárias. Viver com Jesus são escolhas diárias. Eu escolho. Todo dia, quando você abrir os seus olhos, você tem que falar, quem te governa? Você ou Deus? O que vai te governar hoje? O Espírito ou a tua carne, irmão? Então, são renúncias, escolhas diárias. E o céu vai corresponder com as tuas escolhas. Então, irmão, olha aqui. Não tem filho preferido aqui. Tem pessoas que renunciam e outras não. Tem escolhas diferentes, tem prioridades diferentes, tem maneira de se viver de formas diferentes. Paulo falou assim, cara, se não é possível viver como eu, então casa. Como que Paulo vivia? Solteiro, velho. Se o cara conseguia equilibrar o desejo da carne dele, cara, e não precisar casar, ele conseguia conter os desejos da sua carne, bora. Agora, significa que todo mundo era igual a Paulo? Não, irmão. Estão me entendendo? Mas a santidade é para todos. Seja solteiro, seja casado, a santidade é para todos. Então, o que eu estou tentando explicar e compartilhar com vocês, que o céu ele vai manifestar e corresponder com pessoas de formas diferentes,
Porque nós tratamos muitas vezes Deus com uma seriedade diferente. Talvez você é uma pessoa que você trata, por exemplo, você trata as coisas de Deus mais séria do que eu. E Deus corresponde com você de uma outra forma. E quer dizer que eu sou o filho bastardo do negócio? Não, irmãos. Estão aqui comigo, queridos? Não. São escolhas. Ouça. Uma hora essas escolhas vai refletir na nossa vida, cara. Ou vai ser na terra, ou vai ser quando já for na eternidade. Está entendendo? Sim ou não? Está compreendendo, querido? Por isso você vê que entra rei, sai rei, muda-se os príncipes daquele governo. Você vê, cara, mudou as autoridades do governo, mas o profeta continua sendo o mesmo. O alinhamento continua sendo a convicção continua sendo Você vê, Nabucodonosor, ele entrou, reinou, governou, Serol passou, entra o filho dele, cara, o filho não conhecia Daniel, mas quando apareceu a mãozinha lá, a esposa fala assim, cara, tem um cara que governa no reino do teu pai, cara, que ninguém era mais inteligente do que ele sobre isso, cara, chama ele lá. A pergunta do menino foi assim, você continua sendo o mesmo? E ele fala, eu continuo sendo porque o mais importante, eu sempre falo isso para vocês, não é onde você chega, é onde você permanece. Tem vezes que a gente começa com Deus, aquela paixão toda, eu vou ler a Bíblia, Lê 10 capítulos um dia, na outra semana lê 5 capítulos, na outra semana lê 3 capítulos, e chega às vezes nos dias de hoje e não lê nada. Porque o difícil no reino não é você entrar, é você permanecer nele. É difícil, irmãos. É uma palavra que ninguém gosta de ouvir isso. É uma palavra que, sabe que o povo gosta de ouvir? Isso mesmo, continua, permanece. Beija mesmo, beija muito. Peque muito. Faça tudo muito. E no final vai muito para o inferno. É verdade, irmãos, porque qual é a palavra? Por que as pessoas Por que João Batista morreu com a cabeça em cima da bandeja, irmãos? O que ele falou não era verdade? Ele mentiu? Mas ele simplesmente virou para o rei na época, lá para o governante lá, e falou assim, você para de ser adúltero, você está pegando sua cunhada. Essa foi a mensagem. E dentro dessa mensagem, ele morreu com a cabeça dele em cima da bandeja. Então o que às vezes nós gostamos de ouvir? A gente gosta de palavras assim, querido, Deus vai te honrar. Deus vai te pegar hoje, e Deus vai honrar você, e você vai prosperar, e você, nossa, é isso que eu vejo. É isso que o homem gosta. Lembra a tentação de Jesus? Se prostrar, me adorar, eu te darei. O homem gosta de ser engrandecido, o homem gosta de ser honrado, o homem gosta de ser vangloriado, o homem gosta de prosperidade, o homem gosta de palavras, ele fala assim, cara, você vai prosperar, e você vai vencer, e você é isso. Agora, quando eu falo assim, querido, você vai vencer, mas você precisa morrer. Ele falou, opa, eu acho que não é tão bom assim. Irmãos, a gente não tem mesmo uma palavra para multidões. A gente tem uma palavra para você entrar no céu. Compreender isso. Entendeu? Porque vai chegar um dia que Jesus fala assim, filhão, vem aqui. Sabe aquela TVzinha lá? Eu vou passar agora aqui. Você pregou para juntar público ou você pregou para juntar pessoas no reino? A sua mensagem é para atrair multidões ou a sua mensagem é para introduzir as pessoas dentro do reino dos céus? Porque, irmãos, às vezes eu sento com pessoas e eu falo assim, cara, você nasceu de novo? A pessoa fala assim para mim, eu nem sei o que é isso. O que é isso, pastor? Mas eu sento com pessoas velhas de igreja e falo assim, cara, você foi batizado? Eu fui. Eu falei, me conta o que é o batismo. Aí a pessoa fala, não sei. Irmão, isso para mim é preocupante, cara. Eu passar 30 anos dentro da igreja e não saber o significado do batismo. Eu estar 30 anos dentro da igreja e não saber o que é nascer de novo. Vocês estão me entendendo? Entende? Amém, querido? Estão entendendo mesmo? O evangelho é transformador. Ele é redentor. Jesus ele falou, vinde a mim todos vós estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, mas quando você vir, eu vou te aliviar. Ou seja, quando você se alivia, você se transforma. É diferente, é princípios diferentes. Amém, queridos? E para que isso? Para você agradar o seu pastor? Não, para você permanecer dentro do reino.
Para a hora que você bater o seu cartão aqui, der os seus dias sobre essa terra aqui, e chegar o anjo e falar assim, seu nome, Rafael Dias? Aí vai chegar, hã? Como? Aí vai chegar e falar assim, como é que é o seu nome? Rafael Dias. A Bíblia diz que lá em cima vai ter um livro. E esse livro está escrito, livro da... E o meu nome e o seu nome, ele precisa estar escrito lá, cara. Porque se ele não tiver escrito lá, o green card não é carimbado, irmão. Agora, quem que vai fazer o seu nome estar lá? Eu? É você. Aquilo que você decide honrar faz se o seu nome estar lá ou não. E eu entendo, irmãos, que todos nós temos fases difíceis na vida. Eu não vou dizer 100% de nós, mas uma grande maioria de nós sempre se achega em Jesus por uma necessidade pessoal. Olha, irmão, sempre. Às vezes é uma frustração no casamento, é uma decepção, às vezes os filhos estão na droga, às vezes é por causa de uma enfermidade na família. Irmãos, é algum motivo, um vazio, algum motivo nos aproxima de Deus. O que muda, irmãos, às vezes é o motivo. Mas cada um de nós aqui, não vou dizer que é 100%, porque tem aqueles que já nasceram num lar cristão. Então já nasceu ouvindo a palavra. Mas a maioria de nós, quando você chegou a Jesus, por que foi? Porque estava arrebentado. Às vezes, é problema com álcool, é problema com droga, é casamento arrebentado, uma vida destruída. Cara, e aí a pessoa fala, cara, eu não aguento mais essa vida, eu preciso mudar. Quando ele fala assim, cara, eu não aguento mais essa vida, eu preciso mudar, a primeira coisa que ele lembra, o que é? Igreja. Só que às vezes a pessoa ela quer mudar, ela quer ter essa transformação de vida, mas ela não quer mudar dentro dela. Por isso que às vezes é difícil, irmãos. Porque nós queremos que Deus se molde com o nosso modelo de vida. A gente quer continuar sendo a mesma pessoa, a gente fala, Deus, sabe, eu quero até andar com o Senhor, mas o Senhor precisa se converter a mim, e não eu me converter ao Senhor. Às vezes é por isso que é difícil permanecer, irmãos. Porque aquilo que às vezes eu vivi 30 anos achando que era correto, quando eu ler a Bíblia, eu vou entender que aquilo que eu acreditei que 30 anos era uma verdade, de repente era uma verdade só para mim, mas não era verdade bíblica. Vou te dar um exemplo, tem um ditado que é... Eu falo, irmãos, eu vou colocar um tapume nessa porta aí. Como me rouba minha atenção, velho. Tipo assim, amigado com fé casado é. É mesmo? É mesmo ou não? Será que esse ditado é correto? Não é correto. Fala assim, um outro ditado popular, todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso mesmo? Porque se for, Jesus mentiu para nós, irmãos. Porque ele falou assim, eu sou a, e eu sou a. Aí ele fala assim, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então significa que não é todos os caminhos, não é todos os lugares que fala que tem Deus, significa que é a verdade. Porque ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, cara, não é o pastor. Esse que é o conflito do Evangelho. Por que às vezes você vai no culto, você vem no culto aqui, e de repente você fala, poxa, hoje o pastor bateu, irmãos, não bati em ninguém não. O problema é que quando eu estou ajustado, se você chegar aqui e pregar, fala assim, você vê, um exemplo, eu estou com a minha vida ajustada na área da mentira, e você prega sobre o que é mentira, por que eu vou me doer? Me conta. Se eu estou sendo um bom esposo, e de repente vê o Abner, vê o Gleber, qualquer um de vocês aqui ministra sobre um casamento alinhado, e fala do nosso posicionamento de homem que tem que ser, e o cara é bíblico, o cara está na Bíblia, se o seu casamento está alinhado, você acha que dói em você? Me ajuda aí agora, varão. Pelo contrário, eu falo assim, aleluia, tá vendo, amor? Tá vendo? Não é? Se a gente vem e ensina, cara, seja íntegro, seja correto, seja uma pessoa de caráter. Pô, você está vivendo isso, cara, você está naquela fase da sua vida, cara, estou vivendo uma vida ajustada com Deus. Cara, se ouve aquilo, dói? Ô, irmão, dói quando você chega na igreja, bonitinho, cheiroso, barba feita, que não sei o que, a pessoa fala, nossa, irmão, o que aconteceu com você, hein? Tá bonito, velho. Jesus é verdade, meu, Jesus mudou, hein? O cara já estufa o peito,
Cara, o irmão já dá, aí chega na igreja tudo zoado, o cara fala, irmão, pelo amor de Deus, né? Você tá feinho, né, cara? Precisando de um milagre aí no trato aí, né, velho? O irmão falou, ô louco, pastor. O irmão que ele só fala isso pra mim. Ô louco, pastor. Ô louco, pastor. Sabe quando dói, irmãos? E aí essa é a parte mais difícil de falar. Porque às vezes eu sou pastor da casa, eu tenho que falar, né? Sobra essa missão para mim. Dói na área que eu estou desajustado, você está ouvindo. Porque o evangelho ele é confrontador aonde há trevas dentro de mim. Então, ou seja, se eu estiver vivendo uma vida de mentira, qualquer um, não é o pastor, qualquer um estiver pregando sobre a verdade, quando eu ouvir aquilo vai me dar uma lambada nas costas, porque aquilo vai querer fazer eu ficar, cara, incomodada na cadeira. Essa é a verdade. Por quê? Porque eu estou lendo uma verdade bíblica e eu estou vivendo uma mentira pessoal. E aí eu falo assim, cara, não acredito. Nossa, cara, se eu pudesse. Porque eu estou desajustado naquela área. De repente eu estou sentado aí e o irmão está do lado. De repente, um exemplo, está falando algo que de repente o irmão está ajustado, mas eu estou desajustado. Você vai falar com o irmão, o culto foi difícil hoje. Eu falo assim, difícil? Cara, glória a Deus, como Deus falou comigo, saí renovado. Aí você vai entender por que foi difícil para o outro. Porque está desajustado naquela área. Está desalinhado, irmão. A palavra só se torna doído aqui quando eu estou desajustado ali. Porque quando você está ajustado, você fala, cara, glória a Deus, obrigado, Jesus. Me ajuda a permanecer. Senhor, me ajuda nessa área, para que eu não caia. A palavra de Deus diz assim, que aquele que pensa que está de pé, cuida para que não caia. Senhor, eu te dou graças, obrigado. Não é peso, irmão. É peso quando eu estou desajustado naquela área. A gente sai falando, ei, o pastor bateu, irmão. Só dói a correção quando eu preciso ser corrigido. Sabe quando você tem uma família com muitos irmãos, aí o mais novo aprontou. Cara, a varada foi prometido para quem? Os 3? Não, velho, vou chegar em casa pagando pau. Aleluia. E você? A varada te espera, meu filho. Ó, vou lá, botar o pezinho para cima e deixa o couro comer, filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A verdade é essa. Então, quando se torna duro, é quando eu preciso ser alinhado naquela área. Por isso que é a palavra do evangelho do arrependimento. Por isso que é batismo de arrependimento. Para mim me arrepender, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha, me convém do pecado, da justiça e do juízo. Então ele precisa me convencer das minhas práticas pecaminosas, me explicando que isso, na justiça de Deus, isso é errado, vai me trazer juízo. Porém, Deus, através de Jesus Cristo, Ele me justifica. Mas o Espírito Santo precisa mostrar o meu erro. Ele precisa, irmão. Ele precisa mostrar. E onde que dói? Dói porque, às vezes, por exemplo, irmão, estou com 39 anos. Dói porque, às vezes, eu estou 39 anos fazendo algo errado, acreditando que era certo. E, de repente, vem um cara e fala assim, cara, desculpa, está certo para você. Eu até entendo que a maioria pode viver isso. Mas dentro da confissão de fé que nós acreditamos, está errado. É bíblico. E aí gera um conflito. Cara, e agora, velho? Eu continuo acreditando naquilo que 39 anos acreditei, eu vou para a Bíblia. O que eu estou dizendo com isso é que todos nós temos fases na nossa vida, irmãos. Eu cheguei por causa das drogas, por causa do álcool, cheguei por causa de um monte de coisa errada na minha vida. Mas ele fala, vinde todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Ele me aliviou. Mas não foi do dia para a noite que a imoralidade saiu de dentro de mim. O crack ele tirou com a mão, irmão. Parece que ele meteu o pé e arrancou. Ele tirou o crack, parece que ele veio e deu um safanão na minha orelha, que saiu o crack, saiu o álcool, saiu a cocaína, saiu o cigarro, do dia para a noite, irmão. Foi do dia para a noite, ó, pá! Mas e o desejo pela imoralidade sexual? Continuou lá dentro. Talvez você seja o contrário. Às vezes você é a pessoa que às vezes chega, ninguém sabe o seu problema, mas Deus tira com a mão aquele negócio, aquele desejo pela imoralidade. Mas às vezes você luta a vida inteira para se libertar da cocaína, do crack, do álcool. Eu não sou você não é igual eu, e ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos as nossas limitações e cada um temos as nossas guerras. Pastor, aonde Deus vai me honrar? É quando você entender que quando você começa a honrar a Deus, o céu responde de formas diferentes.
Tem coisas que vocês vão viver em Deus que eu nunca vou viver. Por quê? Porque a honra que você dá para Deus às vezes é diferente da minha. Irmãos, eu era recém-convertido, precisava trabalhar. Meu irmão me arruma um emprego no lugar de confiança dele. Meu irmão fazia 15 anos que estava lá. Ele falou, cara, vou confiar em você, hein? Não me enramela não, que você vai queimar com o meu patrão. Tá bom, eu prometo, dou minha palavra de crente agora. Fui trabalhar certinho, irmãos. Querido, 20 anos atrás, ganhar 3 mil reais não era pouco não, cara. Pô, trabalhava certinho, tinha a minha grana. Comecei a viver uma vida certa, ia para a igreja, cara, eu não saía da igreja. Já estava virando coroinho já, irmão. Estava lá, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, estava na igreja, irmão. E era peso? Vê lá, era prazeroso. Não via a hora de poder ir para a igreja, irmão. Precisava sair da minha casa, lá no Jardim das Palmeiras, daqui da Santa Cruz até nos Palmeiras, dava uns 8 km. Eu ia com alegria, não era peso. Porque eu tinha uma convicção, eu sei o que Jesus fez por mim naquela cruz, cara. Eu não tinha mais paz, eu sei a paz que Ele me deu. Eu não tinha mais sono, Ele me devolveu o sono. Eu tinha medo, Ele removeu todo o medo. Então eu ia feliz, eu ia já, se eu tiver que voltar de a pé, eu volto de a pé, não tem problema com isso, cara. Mas tinha alegria dentro do meu coração de poder congregar, poder ouvir, de poder, cara, eu sempre, a minha vida, até eu morrer, eu vou cantar essa música grande do Senhor. Por quê? Porque é uma coisa que aconteceu na minha vida, cara, uma coisa que aconteceu dentro do meu espírito. Não adianta. Agora quer dizer que você vai ser igual? Jamais. Eu não vou ser igual a você, você não vai. Você pode ser melhor do que eu, mas nós não vamos ser iguais. Agora o que muda é a resposta que você dá para o Evangelho. Isso muda. Porque enquanto Jesus chegou para aquele jovem rico, falou assim, Senhor, eu tenho observado o mandamento desde pequeno. O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Ele falou assim, eu não adultero, eu honro pai e mãe. Eu falo assim, então tá bom. Pega os seus bens, vende e dá para os pobres. E segue-me. Ele quis? Quis? Hashtag partiu. Continua. Qual foi a resposta dele? Desonra pela revelação que ele recebeu. E, em contrário disso, Jesus chega num lugar que todo mundo estava afobado para ver Jesus. Cara, de uma multidão, um cara pequeno, cada multidão queria ver Jesus e não conseguia. Mas tinha uma multidão. Um só correu para subir numa figueira brava, cheia de espinho. Não tinha 10 em cima da figueira. Um só colocou no coração, eu preciso ver ele. O que ele tem de diferente? Está mexendo comigo, eu quero ver ele. Um só correu e subiu na figueira. Aí quando Jesus vai passar debaixo da figueira, ele bate o olho e fala, Jesus, ele não foi perguntar para ninguém o nome. Ele fala, Zaqueu, pode descer, filho. Hoje me convém entrar na tua casa, eu vou dormir lá hoje. Mas pastor, por que Jesus fala para Zaqueu não for para os demais? Qual foi a resposta que Zaqueu deu em vista da multidão? Qual foi a atitude que Zaqueu teve em vista da multidão? Honra. A Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Zaqueu, ouve a palavra da salvação, e a Bíblia fala que Zaqueu propôs no coração devolver o que ele roubou, ele pegou metade dos bens dele, devolveu e ainda restituiu 4 vezes. Essa foi a resposta de honra que ele deu à revelação do céu. Agora, quantos homens não eram cobradores de impostos? Será que Mateus, o Levi, que era cobrador de impostos, talvez não sonegava também? A gente não sabe, a Bíblia não dá detalhes. Quando Jesus cura a mulher com fluxo de sangue, cara, você acha que no meio de uma multidão só tinha uma doente? Ah, irmão, por favor, naquela época ainda que a medicina era escassa. Mas a Bíblia diz que só uma tocou nas vestes. Só uma teve coragem de passar no meio da multidão e tocar lá. E ele fala, não, Pedro, isso foi uma coisa para você. Alguém me tocou de uma forma, mas tinha uma multidão. Qual foi a resposta que o céu deu para ela? Filha, está curada. Vai embora. Seja livre desse mal. A honra, a determinação. Porque a Bíblia fala que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela não ficou parada ver o que ia acontecer, ela foi atrás. O céu manifestou honra pela honra que ela deu. Ela pagou o preço, ela foi lá, ela invadiu a multidão. Eu preciso tocar, eu preciso ver quem esse cara é. E por ela fazer isso, o céu respondeu de uma forma diferente. Talvez tinha mais gente ali enfermo que continuou enfermo. E ela foi embora curada e perdoada, livre. Está me entendendo?
É diferente, irmãos. Então não adianta eu não querer mudar, e não querer honrar, e não querer me posicionar, mas às vezes eu falo assim, poxa, o irmão prospera, às vezes o irmão honra, o irmão acontece isso, pô, e eu estou tantos anos, Deus não faz nada. Calma aí, qual é a resposta que você está dando em virtude da revelação de Jesus? Você está se fugindo da aparência do mal, você está tentando se mudar a sua vida, se converter, mas pastor, você está dizendo então que é uma barganha? Não, querido. Eu estou dizendo que quanto mais revelação da pureza, mais puro você vai querer ser. É isso que eu estou querendo te dizer. É isso, irmão. Se quer dizer que se eu agrada a Deus, Deus me agrada, não é isso, querido. Estou dizendo que honra é uma coisa, bajulação e peso é outra. Porque o que é o bajulador? O bajulador é aquele que vem aqui e fala, ô pastor, eu te amo, hein, ô Rafa, eu te amo. Aí eu viro as costas, saio falando, o primeiro que eu encontrar eu falo mal dele. Isso é bajulação. E às vezes a gente faz bajulação com Deus. Ai, Deus, eu te amo. Apaixonado, amado da minha alma. A gente vira as costas, a primeira oportunidade de pecar, a gente peca. Bajulação, não é honra. Essa é a verdade, irmão. Agora, você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser igual a Cristo. Você precisa ser o padrão de Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Cara, eu estava falando para os meninos esses dias, fiz a reunião com os meninos, estava conversando com eles. Falei assim, cara, Deus vai honrar vocês. Se vocês honrarem a Deus, dentro do coração de vocês, Deus vai honrar vocês. Irmãos, eu andei de Kombi 12 anos. Quando eu brinco com vocês e falo assim, cara, eu andava com a Kombi, eu via a roda da Kombi passar assim. Irmão, isso daí não falo de brincadeira, eu via mesmo. O cubo da Kombi era estourado, não tinha dinheiro para arrumar, a porca era espanada, eu tinha que colocar chama porca-torre, eu colocava um prego assim para não sair, irmão. Tinha vezes que aquele pino ele pulava para fora assim, a porca saía, você freava a Kombi assim, aí a roda passava. Daqui a pouco a Kombi fazia assim, ó. Ficava aleijada. Verdade. Não estou inventando isso para vocês. A Valéria era da igreja lá do meu sogro, lá, a gente congregou junto lá, né, Val? Acabava o culto, irmão, enchia a Kombi, vão levar a pessoa embora. Irmãos, às vezes a Kombi voltava porque o anjo empurrava, porque nem o cheiro da gasolina existia mais. Eu já presenciei isso, não estou falando para vocês para dramatizar, não é isso não, irmãos. Tinha um tio da Thaís que eu levava lá numa empreta, o combustível não tinha mais para onde descer. E ficava quase quebrando no pauzinho lá embaixo. Lá. Assim, meu Deus, como que eu vou chegar em casa, senhor, com a minha mulher, com o Davi pequeno na Kombi. Cara, era nítido, você sentia o tranco atrás, assim, ó. E chegava. Mas a gente nunca murmurou, nunca reclamamos, nunca tivemos vergonha de chegar num compromisso de Kombi. Nunca tive vergonha de ir no shopping à noite de Kombi. Nunca tive vergonha de ir lá no caçador comer um rodízio com a minha mulher, no dia que é só no dia do casamento, né, irmão? Porque pô, não dá, né? Você tem que economizar moeda o ano inteiro. Você tem que vender o rim para ir lá comer o churrasco. Né? Nunca murmurei, falei assim, nossa, tá vendo? Servindo a Deus, andando de Kombi véia. Nunca, irmãos, nunca. É Kombi, mas eu não estou de a pé. Glória a Deus. Aonde a Ferrari chega, eu chego de combosa. Vai demorar mais. Mas eu vou chegar, pode esperar que eu chego. Vai demorar uns 5 anos, mas eu chego. Quando eu fui enviado para Osasco, Deus deu uma palavra para minha família, irmão. Falei assim, aleluia, glória a Deus. Quando eu cheguei lá, quem estava me esperando? A combosa, irmão. Só mudou o teto, era mais moderno. Nunca reclamamos. Ia para o Shopping União, ia dar rolê. Irmão, ia de Kombi, não reclamava. Por quê? Porque aonde um carro do ano levava, a Kombi também. Eu não reclamava. Você pensa que Deus não vai ver isso dentro do seu coração? Você acha mesmo que, sabe, quando você fala assim, Deus, eu queria um relógio novo. Aí, de repente, você ganha aquele relógio que vem na paçoca. Já viu os reloginhos que vem na paçoca? Não é vai falar, não, irmão. Você nunca foi na quitanda do bairro lá, e você ia comer a paçoca, viu um reloginho de plástico? Aí você ora, Deus, me dá um relógio, vem um reloginho de plástico. Irmão, a forma que você vai responder aquilo, com a gratidão no seu coração, vai determinar o que você vai ser no futuro. É de plástico, mas é meu. Foi Deus que me deu. E eu vou honrar como se fosse um Rolex. Você acha que Deus não vai colocando essas coisas na balança?
Está falando daquela palavra que o filho do Nabucodonosor lá, a mãozinha apareceu? Eu queria dizer isso. É porque Deus ele falou assim: foste julgado na balança e fosse achado infiel. Ou seja, a balança estava em desnível. A equidade com a iniquidade. Fosse achado infiel. Porque você foi medido na balança. Você acha que o nosso coração não vai sendo medido? Por isso que a Bíblia fala: em tudo dai graças, irmão. É ovo. Dai graças. Só tem um arroz e feijão? Dá graça, irmão. É a salada? Dá graças, irmão. Dá graças. É a pipoca? Dá graças. Acabou a água do galão na sua casa reclamando porque o gosto da rua está com cloro? Dai. Porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Significa que os bens não é o seu tesouro, é o Senhor é o seu tesouro. Essas coisas vai provando o nosso coração, vai preparando, irmão. Vai preparando, cara. Vai preparando. Cara, quando eu vim para cá, fui enviado para vir para cá, irmão, eu estou acabando, eu prometo, tá? Quando eu fui enviado para vir para cá, a gente foi morar numa casa, e para mim pagar o aluguel dessa casa, presta bem atenção nisso, eu dependia de uma oferta. Quando Deus me deu uma palavra, no final de 2017, acho que foi, Deus falou assim, cara, do que adianta você querer ser voz para as nações, se você não for referência na sua Jerusalém? Eu falei, caramba, velho, agora lascou, hein, Senhor? Vê aquela palavra de Atos que fala assim, né? E quando fosse enchido com a virtude de Deus, né? Sereis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins. Deus pegou no banheiro e falou assim: o que adianta você querer ser testemunha para os confins da terra, se você não for testemunha na sua Jerusalém? E eu tinha pavor de vir para essa cidade, irmão. Era eu cruzar a Avenida Rio Claro e já tinha que ligar meu pastor, ó, já quebrei o pau com a minha mulher, hein? Por quê? Porque eu não queria vir. Era peso vir para cá. Eu falei assim, nunca mais eu piso nessa cidade. Mas quando Deus falou aquele dia no banheiro isso comigo, cara, eu falei, não vou nem contar para minha esposa, velho. Porque se eu contar para ela, ela vai ficar me cutucando. E aí? E aí? E aí? Eu falei, eu vou ficar quieto, vou deixar Deus confirmar. Aí Deus me deu um sonho. Eu não vou contar o sonho. Mas quando a gente veio para cá, eu falei assim, Tata, beleza, eu vou. Mas como que eu vou pagar meu aluguel? Porque a hora que eu sair da equipe de integral, vai vir um missionário no meu lugar e a minha oferta vai para ele. Como que a gente vai sobreviver? Irmãos, naquela semana uma pessoa teve um sonho e no sonho Deus falava assim para ela, toda semana você vai ofertar um valor X na vida do Thiago. Aí nós fizemos as contas. Vai dar para pagar o aluguel da nossa casa e sobra uma quirela. Tudo bem. Irmãos, fiquei 1 ano essa pessoa ofertando a nossa vida. A gente fazendo grupo de convívio em casa, essa pessoa ofertando a nossa vida. Irmãos, quando foi dando o final do ano, a gente estava com o grupo de convívio e Deus nos movendo para ir para o salão, Deus nos movendo para ir para um lugar, e a gente conversando com a Tata. Cara, vou falar uma coisa para vocês, ó, e arrecadava, um exemplo assim, ó, um valor de R$800. Bem naquela época, eu falei para a Tata, nós precisamos abrir mão da nossa oferta, cara. Essa oferta está bloqueando a nossa vida. Não porque a pessoa dá de má vontade, não é isso. É porque eu me entrei num lugar de conforto. Já não precisava mais orar por provisão. Eu entrei num lugar que se torna confortável. Sabe quando você trabalha numa empresa, você sabe que dia 10 e dia 20 tem o pagamento? Você entra num lugar de conforto. Eu falei assim, Tata, Deus está me incomodando, cara. E se a gente não abrir mão dessa oferta, não vai romper. Deus está me incomodando. E eu preciso, irmãos. E eu vim de a pé, não tinha carro. E eu andava com um carro de emprestado, de favor. E eu virei para ela e falei assim, a gente vai abrir mão da oferta. Bem quando a gente foi abrir mão da oferta, a gente decidiu, apareceu o prédio aqui, a gente ia mudar de prédio. E aí a gente começou a fazer conta, irmão. É uma conta simples. Entrada tem 800. Gravou? Quanto entrou? A saída é 2.100. O caixa fecha no azul e no vermelho. Simples, não é? Mas para mim não foi simples pensar assim. Bem naquela época a gente decidiu, falou assim, então a gente vai abrir mão da oferta. E nós abrimos mão da oferta. Só que essa oferta pagava o aluguel de 1.500 da minha casa. Então faz as contas. A entrada é... Me ajuda, irmão? 800. Mas a saída tinha que ser 2.100 mais 1.000, fecha no azul, fecha no vermelho. Fechava no azul, irmão.
fechava no azul. O natural falou que ia fechar no. A partir do momento que nós abrimos mão da oferta. Foi isso? A partir do momento que eu devolvi o carro que estava emprestado, decidi andar de a pé. A partir do momento que eu abri mão da oferta, eu falei assim, Senhor, mais importa te honrar do que mendigar, do que ficar num lugar de conforto. Eu prefiro abrir mão de tudo e continuar com o Senhor. Irmãos, a gente saiu da minha casa, a igreja saiu de casa, veio para o salão. A gente tinha 2 meses de carência, se não me engano. No 3º mês, quando chegar no dia de pagar. Você não só me pergunta da onde, irmão. Só não faça essa pergunta para mim. Mas o que era para o natural fechar no vermelho, todo mês fechava no azul. Eu não sei da onde. Todo mês estava tudo pago. Todo mês, e continua sendo assim, vai continuar. Todo mês estava pago. Todo mês pago. Eu falei assim, Tata, da onde? Eu falei assim, não sei. Eu falei, então eu não quero saber. Mas continuava pago. Naquela semana que eu entreguei o carro, fui para Osasco, de ônibus. O pastor falou assim, cara, tem um carro parado, volta, precisamos ficar de a pé com ele. Voltei. Outra semana, voltei para uma conferência. Quando eu cheguei, irmãos, peguei um carrinho, parecia uma Ferrari. E fui dar um banho nele, e dei um carinho nele, e limpei ele. Era o melhor carro do mundo. Irmão. Quando eu voltei lá naquela conferência, depois que eu ministrei naquela conferência, o irmão veio com uma chave de um carro e falou assim, ó, é seu. Faz 30 dias que eu estou segurando a chave desse carro, e Deus está me incomodando. Foi assim, só que eu precisava de uma palavra que a minha mulher também entendesse. Deus deu um sonho para o cara, Deus deu um sonho para a mulher, e no final o cara trouxe a chave do Siena. Irmãos, o que eu andava 12 anos mesmo? O cara chegou com um Siena 2010, modelo 11, deu na minha mão e falou assim, leve embora porque é seu. Agora eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. Deus não faz coisas que são coincidências. Tudo fala, irmãos, tudo é espiritual, cara. Naquele dia que eu ganhei o carro, eu estava sem R$1 na minha carteira, irmãos. Sem R$1. Eu sei que vocês não passam por isso. Irmão, mas não tinha mais nenhum centavo. Tanto é que eu nem ando mais com a carteira. Querido, eu lembro que eu fui arrumar o carro, tirar o tapete, bater o tapete assim para levar um pessoal para almoçar. Quando eu fui mexer no tapete, tinha uma nota de 20. Quando eu peguei aquela nota de 20, parece que eu tinha ganhado 500 conto, velho. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Irmãos, eu peguei aquela nota assim, eu não tem tempo de degustar. Quando eu fui abrir a carteira, apareceu uma senhora na porta do carro falando assim, moço, em lágrimas, acabei de chegar do sul, meu filho menor era espancado pelo meu filho maior, porque ele é viciado em drogas. Um caminhoneiro nos trouxe, eu estou dentro de uma casa, não tem nada, nem um bujão de gás. Eu acabei de ganhar um fogão. Você não me ajuda? Falta R$20 para o bujão de gás. Já entendeu, né, irmão? Eu já entendi, senhor. Ok. Posso. E ela chorava, parecia que ela tinha ganhado na loteria, irmão. Sabe quanto valia meu carro? Valia 20 mil. Eu ofertei R$20 de manhã numa senhora. Deus me deu um bem de R$20 mil quitado à noite, irmão. Aí você fala, pastor, é coincidência, não é não, irmãos. Não é não, irmãos. Onde tiver o seu coração, ali estará o seu. Talvez se naquela manhã eu tivesse negligenciado aquilo, se naquela manhã eu não tivesse ofertado, se naquela manhã eu tivesse murmurado, tá vendo? Acabei de ganhar 20 conto. Tá vendo? Talvez aquela honra não teria vindo, irmão. Então, o que eu estou tentando falar com vocês, compartilhar com vocês como amigo aqui, é que as nossas escolhas, ela demonstra se eu estou honrando ao meu Senhor ou não. E essa honra, ela vai sendo colocada numa balança. E vai chegar uma hora, irmão, que Deus não deve nada para ninguém. Ele guarda, Ele honra, Ele livra, Ele faz. Ele faz, irmão. Ele faz. São essas pequenas escolhas que você decide não negociar. Você pensa que é difícil, às vezes é fácil para mim chegar às vezes numa igreja e pegar uma palavra. Irmão, para com pecado, cara. Você pensa que é fácil? Estava compartilhando com a minha liderança esses dias. Não é fácil não, irmãos. Eu tenho que chegar num lugar e pregar, porque às vezes você olha ao redor e você fala, cara, o que está acontecendo, velho? Todo mundo fala que é normal, e de repente eu vou ler minha Bíblia fala que não é normal, e eu tenho que entrar num lugar e pregar aquilo. Irmão, você viu o lugar que eu fui pregar, que Deus falou assim, pergunta se entrou todo mundo. Eu falei assim, entrou todo mundo? Eu falei assim, não. Então manda entrar todo mundo, por favor. Aquela voz doce, né, irmão? Vocês conhecem? Entrou todo mundo? Entrou.
Então, por favor, querido, pode fechar a porta que agora ninguém entra e ninguém sai. Você pensa que é fácil para mim? Você pensa que é fácil chegar para mim aqui pregar à noite e não negociar? Não é fácil não, irmão. Não é fácil. Continuar falando que mentira é mentira, pecado é pecado, imoralidade é imoralidade, infidelidade é infidelidade, pornografia continua sendo pornografia, vício continua. Você pensa que é fácil, irmão? Não é fácil não. Não é fácil. Mas o que faz a gente permanecer? É a convicção para onde eu quero ir. Onde eu quero te ver. Eu quero encontrar com Abraão, chegar com você, dar um rolê no céu, falar assim, ei, Abraão! Vem aqui, eu vou te apresentar um camarada. Aí você chama, vem aqui, Beto. Fica frio, ele parece talibã, mas não é, Abraão. Imagina só, irmão, privilégio. Fala assim, ô Beto, vamos dar um rolê aqui. Não. Beto, o Noé. Não, fala sério, velho. De repente você encontra. Ô Jeremias, eu tinha um traço seu lá, velho. Chorava. Tem noção, irmão, como vai ser? Você andar pela eternidade lá em Nova Jerusalém e de repente você olhar e falar assim, ei, João, você era ousado mesmo, hein, cara? Você deitava no colo de Jesus, cara. Eu lia seu evangelho e ficava chorando de inveja. E hoje eu estou te vendo. Você acha que isso vai acontecer? Ah, vocês acham mesmo que não vai, irmão? Da mesma forma que você vai olhar para Adão, você vai falar o quê, para Adão? Vacilão. E Eva? Ramelou em Eva. Você não sabe o que eu passei lá por tua causa. Você acha que você não vai ver eles lá, né, irmão? Hã? Acho que vai. Para e pensa, irmãos. Não é meio... cara, irmãos, eu gosto de viajar na mão. Eu leio a minha Bíblia, cara. Eu nem sei por que eu choro quando eu leio ela, velho. Cara, vai acontecer, velho. É real. Ju, é real, cara. Tem gente falando que a Bíblia é mentirosa. A Bíblia não é mentirosa, ela é real, cara. Ela é real, velho. Ela é real. Pode vir qualquer um tentar mudar o versículo, arranca, não tem problema. Ela é real. Ela é real, a Bíblia é verdadeira, irmãos. Ela é a palavra de Deus. Ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra, ela separa a alma e o espírito, irmão. Juntas e medulas. A Bíblia é real. Ela é real, velho. Ela é real. Ela é real. Ela é a palavra do Senhor. Ela é real. Céus e terra passarão, mas ela não passará. Você acreditando ou não, ela vai se cumprir, irmão. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela é real. Ela é verdadeira. Ela é